6, classe de adultos, Paulo no poder do Espírito. Este é o tema deste vídeo, desta videoaula, e é um prazer receber por aqui professores, pastores, superintendentes, coordenadores, alunos, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical, que está de currículo novo. No próximo trimestre teremos muitas novidades. Vocês sabem que a revista de adultos e de jovens vai sempre se atualizando, enquanto as outras há algum tempo não passava por uma atualização. O novo currículo foi apresentado e aqui no canal você sabe que encontra semanalmente as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você conhecer o canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira. Dê uma olhada aqui no canal e inscreva-se, ativando o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeos novos por aqui. Deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, fale para nós da importância do nosso trabalho para a preparação de sua aula. E se esse trabalho abençoa você, ajuda você, nos ajude a ajudar mais pessoas, compartilhando o link deste canal com outros professores. Também pegue lápis, papel e caneta. Bora para aula, lição 6. Paulo no poder do Espírito. O texto em destaque está em Atos 19:6, o texto áureo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos ver na lição de hoje que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, um dos objetivos. O outro é identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Quero lembrar, enquanto você procura a introdução, que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais e tem também aqui para você acessar o meu número de WhatsApp, onde você pode nos contactar para ministrações. Dê uma olhada nas redes sociais, temos viajado, pregando a palavra de Deus, dando palestras. Será um prazer atender aí a sua igreja. Temos 6 grupos no WhatsApp de professores, você pode solicitar aí a sua participação e tem um link para você baixar o conteúdo desta aula em PDF. E este vídeo de abertura que você assistiu, eu posso enviá-lo para você enviar aos seus alunos, convidando eles para a próxima aula também. Movido pelo Espírito Santo, aqui na introdução, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho e provar ou mostrar que ele é o Cristo. Nesta lição nós vamos ver que o assunto do ministério de Paulo é Cristo. E, portanto, nós vamos confirmar que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Não é? Então, Paulo, eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 2, é isso, 1 Coríntios, aqui, capítulo 2, quando ele faz ali uma espécie de defesa, não é? Ele diz, versículo 4, e meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tópico 1. Pregando a Cristo no poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava que Jesus era o Filho de Deus nas sinagogas. Não é? Quando ele chegou a Jerusalém, falava ousadamente no nome de Jesus. E era o poder do Espírito que o movia de tal forma, e ele não tinha outra missão senão pregar a Jesus e pregar o Cristo crucificado. Ele só poderia fazer isso movido pelo Espírito de Deus. A gente pode até se perguntar, então quem prega e o centro de sua mensagem não é o Cristo crucificado, não está movido pelo Espírito Santo. O centro da pregação de Paulo é Cristo. O centro da doutrina de Paulo, da teologia de Paulo, é Cristo e nada mais. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos,
Paulo volta a Damasco, vai para Jerusalém. Ele não vai ter ali uma recepção calorosa, porque a fama dele, do perseguidor, ainda assustava muitas pessoas, inclusive ali os apóstolos. Ele foi até acolhido muito bem ali pela igreja mãe, mas o pessoal ficou ali com um certo receio, porém ele pregava de forma ousada. Paulo, desde o início, ele sempre pregou de forma ousada. Paulo nunca foi meio termo. Então, eu diria que a radicalidade com que ele serviu ao judaísmo, se tornando fariseu, a intensidade, eu diria, ele trouxe para o cristianismo. Passado algum tempo, ele recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Paulo e 2 viagens missionárias. Na primeira viagem não estava só, ele estava acompanhado de Barnabé, que era um conselheiro competente. Paulo e Barnabé passaram por vários lugares, visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e pequenos lugares. Na segunda viagem, o apóstolo Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja da cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. É interessante que quando nós vamos olhar em cada lugar que Paulo passou, cada mensagem que ele pregou, nós sempre vamos notar que ele está sendo movido pelo Espírito Santo, a ponto de estar decidido a ir para Roma e o Espírito Santo falar para ele, não vai para Roma. Enfim, Paulo era guiado pelo Espírito Santo, ele era direcionado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que chama a atenção no ministério de Paulo é que ele ia de cidade em cidade plantando igrejas, e ele também visitava estas cidades para estabelecer ali presbíteros, para organizar a administração destas igrejas. Isso era muito bonito. Tópico 2 aqui, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Estes dois vão aí acompanhar Paulo durante muito tempo, Timóteo até o final de sua vida. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Lembra? João Batista já batizava. Tá? O batismo, a doutrina do arrependimento, ela já estava presente. Ela já estava presente em algumas religiões e no próprio judaísmo. Então João Batista já batizava. Esses discípulos, eles ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do Espírito Santo. Quando Paulo chega lá, ele pergunta aqui, em Atos capítulo 19, ele pergunta aqui para aqueles discípulos, versículo 2, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Aí ele perguntou, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Não é? Esse é o batismo do arrependimento, era o batismo para que o povo cresce naquele que viria, isto é, o Cristo. Não é? E aí depois, então, eles foram batizados. Olha que coisa interessante aqui. Paulo, então, aqui ele vai explicar para eles. Olha que coisa extraordinária. Ele chega no ambiente. As pessoas que estão ali não foram instruídas acerca de uma doutrina fundamental. Todas as doutrinas, enfim, ok? Mas eles não foram ensinados sobre a doutrina do Espírito Santo. Paulo instrui e então Paulo efetua o batismo destes crentes. Não é? Eles não sabiam do Espírito Santo, eles não sabiam da experiência do Pentecostes. Não é? Então, Paulo os batiza. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência de conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é para pessoas convertidas, é para crentes. Atos 2:38. Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para pessoas convertidas.
invertidas, ok? Aqui, inclusive, em Atos 19, quando ele diz assim, recebestes o Espírito quando crestes, eu acredito que ele está falando não só do batismo em si, mas da própria habitação do Espírito Santo, não é? Me parece que eles não tinham conhecimento dessa doutrina do Espírito Santo na sua amplitude, habitação e revestimento. Paulo então cuida para esclarecer Apolo. Isso aqui é muito interessante também. Quem era Apolo? Um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas, e se destacava pela eloquência. Apolo, a marca de Apolo é sua eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Olha que coisa extraordinária. João Batista já está morto aqui há muito tempo e alguém influenciado por sua pregação, me ajude aqui, eu vou usar aqui um termo, está continuando o seu legado. Olha que coisa extraordinária. Agora, Apolo havia se tornado pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Ele fez discípulos que eram fiéis à sua mensagem. Mas olha que coisa extraordinária que nós temos aqui. Paulo chega num lugar. Nesse lugar tem alguém muito bem intencionado, mas que precisa de instrução. Paulo não neutraliza Apolo. Paulo não silencia Apolo. Paulo se preocupa em instruí-lo para que ele exerça o seu chamado de forma eficiente. Que coisa linda. Essa é uma das maiores marcas do apóstolo Paulo. Então ele vê em Apolo qualidades e habilidades extraordinárias e ele faz ajustes. Eu faço aqui um parênteses. Como trabalho com jovens já há muito tempo, percebo que temos muitos Apolos para poucos Paulos. Eu não sei se é porque os Apolos de hoje não querem ouvir Paulo ou porque os Paulos de hoje não têm paciência com os Apolos. Paulo teve paciência com Apolo, Paulo vai ter paciência com Timóteo. Que coisa extraordinária, que visão extraordinária, ministerial que Paulo tinha de deixar um legado, de deixar a sua marca na vida das pessoas por onde ele passava e de lapidar. Eu acho que essa é a palavra, não é? Paulo lapidava os talentos. Quem ficava em volta de Paulo melhorava, crescia, prosperava ministerialmente, aqui falando, a pessoa aflorava, não é? Uma coisa assim maravilhosa. Você tem aí o ministério de Apolo antes de Paulo aparecer na vida dele e depois. Você tem um Timóteo que é apenas um jovem de 16 anos acompanhando a avó e a mãe. Mas quando Paulo entra na vida de Timóteo, a vida de Timóteo é completamente mudada. Paulo vê ali potencial e Paulo investe a sua vida nestas pessoas. E no caso de Timóteo, algo lindo vai acontecer. Paulo investe na juventude de Timóteo. E na velhice de Paulo, é Timóteo que vai estar próximo a ele, que vai cuidar dele dentro do possível. Tópico 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, em primeiro lugar, estava na palavra de Deus. Aqui fica um outro parênteses. Não adianta nada ler e estudar livros e comentários e romances gospel sobre o Espírito Santo. A fonte está na palavra de Deus. A fonte está nas Escrituras.
A base, o fundamento da doutrina sobre o Espírito Santo está aqui, está na palavra de Deus, e não em experiências, né? Nós precisamos sempre lembrar, quando se trata do Espírito Santo, de Pentecostes, experiências pessoais são subjetivas, cada um tem a sua, cada um reage de uma forma, cada um sente de uma forma. Então o fundamento é a palavra de Deus. O Pentecostes, como fonte de revelação do Espírito Santo, a segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, sua própria experiência, quando ele foi cheio do Espírito Santo, depois de sua conversão. Olha, se no Antigo Testamento nós vemos a atuação do Espírito Santo de forma subjetiva, no Novo Testamento ela é objetiva e ela é clara, não é? Então, no Novo Testamento, nós podemos dizer sim, não de forma pejorativa ou de forma neutra, né? De forma, como que eu quero dizer aqui? Sabe, quando você simplesmente joga, né, para as pessoas, eu estou sentindo Deus aqui, sinta Deus aí. Mas é possível sim sentir a presença do Espírito Santo, ver a sua atuação na nossa vida, na vida dos outros. No Antigo Testamento, era muito a partir da experiência dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. Hoje, todo cristão pode e deve testemunhar sua experiência pessoal sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, como testemunho, não como pregação. A pregação é o que está na palavra, a pregação é padrão, mas como testemunho para influenciar, para inspirar as outras pessoas a buscarem também o revestimento de poder. Então a atuação do Espírito Santo hoje, ela é objetiva, ela é clara. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, ele não desfaz a mensagem de João Batista nem de Apolo. Pelo contrário, ele fortalece a mensagem de João Batista, não é? E revela o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, ele anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles, impõe as mãos sobre eles e o Espírito é derramado sobre eles. Aqui vai acontecer um dos maiores avivamentos da história. Atos 2:4 é considerado um avivamento? Sim, mas um avivamento que nós podemos dizer clássico aqui em Atos, está em Atos 19. Por quê? Pelo que vai acontecer, pelo desenrolar da história. Após esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja em Éfeso, a cidade vai ser impactada. A cidade vai ser transformada. Por quê? Porque as pessoas, os discípulos, vão anunciar Jesus como Salvador. Isso vai fazer a igreja crescer. Os milagres, os prodígios, as maravilhas não salvam, mas atraem as pessoas para a mensagem de salvação. O capítulo 19 de Atos, para mim, é um dos mais fantásticos que tem quando o assunto é avivamento. Neste tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. O mundo sentiu o impacto da presença do Espírito Santo na vida dos crentes de Éfeso. No poder do Espírito, o apóstolo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a simplicidade da fé cristã. Simplicidade, as pessoas acham que tem a ver com pobreza. Não. Simplicidade é a base, é o fundamento, é o alicerce da fé cristã. Aquilo que Jesus fez naquele tempo, ele pode fazer hoje porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós precisamos nos voltar para ele, como aquele povo se voltou, em oração, em humilhação e fé, clamando pelo poder do Espírito Santo e sendo ousados, pregando como Paulo e como os discípulos de Cristo naquele tempo, o evangelho de Cristo, apresentando Cristo às pessoas com poder e com ousadia no Espírito Santo. Amém, meus irmãos?
Deus nos abençoe, um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.